Sejam bem-vindos a mais um programa direto da redação. Esta semana eu, Andréa Martins e Cristiano Eloy, editor das revistas Distribuição e Varejo de Vizinhança, entrevistamos Ricardo Pastor. Ele é coordenador e professor do Núcleo de Estudos de Varejo da ISPM, além de consultor, palestrante e conselheiro de empresas. Tem mais de 30 anos de experiência de atividades no ramo varejista. Atuou também em empresas varejistas como Pão de Açúcar, Macro e Saraiva. Então tem muito conteúdo para a gente abordar hoje no programa. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui com vocês hoje. Ricardo Pastor esteve em mais uma edição da NRF, o maior evento de varejo do mundo, que aconteceu em Nova York no mês de janeiro. São mais de 100 edições, se eu não me engano, 105 edições foram completadas esse ano. E ele vai falar um pouquinho para a gente hoje, um pequeno resumo do que viu por lá, o que o varejista brasileiro, mais especificamente o pequeno varejo, que é o nosso foco, ele pode colocar em prática do que foi apresentado, dos estudos e dos cases. Eu acho que é possível afirmar que o grande varejo, né, e os grandes mercados estão muito mais preocupados do que os nossos varejistas aqui. Né? Então, os mercados mais avançados convivem com uma concorrência também muito maior, muito mais séria e muito mais preparada. Então, os grandes grupos varejistas globais, né, eles estão constantemente ameaçados e se veem na necessidade de se reinventar constantemente, né? Então, o que nós já vimos acontecer em outros setores, e o mais recente aqui, a gente está vendo diariamente nos noticiários, né, o impacto do surgimento, por exemplo, do Uber, né, que veio inovar de uma maneira mais agressiva, né? O segmento de táxis, por exemplo. Né? Então, talvez no nosso segmento isso ainda não tenha acontecido com a mesma dramaticidade, mas o que se aposta é que vai acontecer. Só não sabemos como. Você está falando de modelos, de uma disrupção nos modelos que nós conhecemos hoje nos formatos varejistas. Aí seria um tipo de aplicativos, e-commerce? Qual formato seria? Exatamente. Nós já vimos que as vendas pela internet se tornaram uma realidade e esse segmento cresce muito acima da média do varejo convencional. Então, os outros teóricos, enfim, já afirmam que o varejo hoje não pode ser dividido entre varejo de loja física e de loja não física, né? Ou seja, do online ou offline. Que varejo é uma coisa só. Então isso já há um consenso, que todo mundo que vende tem que saber vender tanto pela loja física como pelo site. E todo mundo que compra quer comprar do mesmo jeito. Esse né? é o famoso omnichannel, né, professor? Exato. Mas quem é que faz isso de uma maneira bem feita no mundo? Quais são os exemplos práticos e se no Brasil isso já dá resultado, essa integração? Sim, olha, lá fora a gente vê cases constantes, né? Então no início era um conceito. Esse evento é interessante por causa disso. A gente vê coisas ali, nós vimos ao longo de tantos anos que a gente vai, nós vimos surgir novidades na época como Facebook, era uma novidade, Twitter, né? Então de repente essas coisas tomam corpo, né? E viram realidade. E todo mundo discutia, nossa, como lidar com as redes sociais dentro das empresas. Hoje é uma realidade. O Omnichannel foi um outro conceito que surgiu e a cada ano que passa a gente vê as empresas levando tudo isso muito a sério, incorporando nas suas rotinas, investindo e transformando as suas organizações. Né? Um caso impressionante é o da Macy's, né, que é a maior empresa de lojas de departamento do mundo. Né? Então, você vai lá e vê a loja, o prédio é o mesmo, é uma loja centenária, por dentro ela mudou completamente.
né, investimentos no aspecto físico, layout, produtos, etc. e tal, mas o trabalho que eles fazem com internet, né, aplicativos, sites e tal, vê que a empresa incorporou para valer essas novas tecnologias, né? Esse trabalho ligado diretamente com a tecnologia, com o site, também está ligado à nova geração de consumidores? Com certeza. Esses novos consumidores, os chamados millennials ou geração Y, enfim, eles participam cada vez mais do total das vendas, né? Então, de tudo que é vendido no varejo, mais de 20% nesses mercados avançados já se atribui aos millennials, ou seja, daqui a pouco eles serão maioria. E É a geração que nasceu a partir dos anos 80, né? Exatamente, quem já nasceu na internet, na era da internet, né? Anos 90, enfim. E quer dizer, esse consumidor, ele apresenta, né? Ele pressiona as empresas varejistas a mudar, porque eles chegam com novos hábitos, né? E eles sabem fazer tudo o que eles fazem com o auxílio da internet, principalmente do smartphone. O smartphone é a grande revolução, porque você anda com a internet no bolso. Ele consegue comparar preços e ver se na Exatamente. concorrente ele vai ter um desconto ou alguma coisa relacionada a isso. Então, com certeza, hoje o varejo ele tem que se movimentar muito mais que antigamente. Ele não consegue mais ser tradicional. E as mudanças têm que ser muito mais rápidas. As mudanças rápidas. Então, eu vi uma palestra muito interessante que chamou de varejo ágil, né? Então, o palestrante ele traz um conceito que a indústria já utilizou, que é o Lean Manufacturing, a manufatura, a fabricação, o processo ágil e rápido, justamente para atender as demandas do mercado. Então, as empresas muito engessadas, né, muito resistentes às mudanças, vão sofrer cada vez mais. O que o modelo prevê ou sugere, não é exatamente esse formato de startup, né, que a startup muitas vezes é uma empresa minúscula, embrionária, né, mas ela tem agilidade, ela percebe alguma mudança de hábito, ela normalmente utiliza dessas novas tecnologias e inova, né? A empresa grande, ela precisa ter o mesmo espírito, a mesma disposição e também os mesmos recursos, né? Então, se eu enxergar uma oportunidade de inovação, a empresa precisa ter a rapidez suficiente, né, para colocar essa inovação em prática. E hoje, o que determina isso é justamente a possibilidade que as empresas têm de conhecer o comportamento do consumidor a partir da análise de dados. Então, os recursos que captam informação dentro da loja, os recursos de armazenamento, que é o Big Data, e os softwares de análise permitem processar muita coisa muito rapidamente, né, e sugerir para os gestores, olha, existem consumidores querendo isso. Quer dizer, se as pessoas entram na loja e encontram essas tais novidades, vamos dizer assim, é uma surpresa positiva. O consumidor está experimentando mais? Então, esse termo, né, experiência foi muito valorizado, né, na NRF, no evento da NRF esse ano. E essa experiência que promova um significado, né? Então, nós vamos ter cada vez mais, né, consumidores ativistas, aqueles que defendem causas, se engajam, né, a certas causas e encontram no produto, na relação de consumo, uma forma de se manifestar, né, a favor de uma causa ou de outra, né? Então, a experiência da loja precisa promover isso. Você não precisa entrar numa questão política mais delicada, né? Você pode defender causas como qualidade de vida, meio ambiente, enfim. Mas eu acho que é um recado importante. Trabalho não escravo. Para os varejistas, exatamente, para que eles fiquem antenados aos diversos movimentos sociais que existem hoje, né? E que vão se manifestar, sim,
na forma do consumo e dentro de suas lojas. E analisando, assim, para finalizar nosso papo, analisando o varejo brasileiro, tá bom, tá ruim, comparando aí com outros mercados internacionais, como é que o nosso varejista está hoje, 2016? Olha, eu diria que ele está bom para hoje, né? Mas eu conheço muita rede varejista que não consegue fazer o básico, né? O básico é o seguinte, quais são todas os conhecimentos sobre gestão de varejo existentes hoje, né? Então, o controle de quebras ou de perdas, né? Gestão de perdas, a diminuição das rupturas, né? O mix ideal, o preço competitivo, né? O ROI sobre o investimento em comunicação, né? Quer dizer, aquelas coisas que já existe conhecimento, já existe modelo, já existe resultados comprovados, né? Tem empresa que não está no chamado estado da arte, está atrasado, está aprendendo a controlar estoque, está aprendendo a trabalhar com precificação, com pricing, né? Está aprendendo a medir qual é o correto investimento em comunicação. Enfim, tem coisas que, né, os anos estão passando e as empresas ainda não demonstram domínio nos principais temas da gestão do varejo. Aproveitar então, falando de varejo, mostrar a capa da revista Varejo de Vizinhança, edição online que já está disponível. Trazemos na capa uma matéria de Páscoa que se aproxima e com certeza o varejo tem que aproveitar esse momento. É a segunda data mais importante para o varejo alimentar no ano, seguindo aí o Natal. E nós temos aqui 20 dicas de especialistas, indústria, quais são as categorias mais vendidas, o que o consumidor procura e uma galeria muito bonita também com ovos de Páscoa, quais são os lançamentos para esse ano. O varejista tem que ter esses produtos na loja. A gente sabe que o varejo de vizinhança, ele explora muito melhor os produtos para os almoços de domingo, para sexta-feira, do que propriamente os ovos de chocolate, que são um pouco mais difíceis da gente ter na loja de pequeno porte para cuidar, porque derrete, enfim. Mas tem dica também para esses varejistas sobre essas categorias. Temos também a revista Distribuição, que nos próximos dias chegam aos seus endereços e também estará disponível online. Com essa matéria, Empresas Campeãs, Cristiano Eloy, nosso editor, participou dessa pesquisa e com certeza pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, André, é um estudo que nós desenvolvemos em cima de uma pesquisa da Nielsen, né, Marcas em Destaque, que são as marcas mais vendidas no varejo de vizinhança brasileiro, né, nas 391 mil lojas, se não me engano, de varejo de 1 a 4 checkouts, varejo de vizinhança brasileiro. E aí dentro são as empresas, o que elas fizeram e o que elas fazem para continuarem sendo líderes nos seus mercados, nessas categorias de produtos, que são as 100 categorias de produtos, que são as mais consumidas, são as mais vendidas nesses estabelecimentos comerciais. E esse estudo exclusivo Destaque e Distribuição, ele traz propriamente as indústrias, né? Nós temos também em outras edições as marcas mais vendidas no varejo e esse é o guia para o distribuidor acertar na região dele, porque muitas marcas regionais se destacam, mas aqui nós trazemos 100 empresas, 395 empresas campeãs, e aí com destaque para 100. São as indústrias que fabricam as marcas mais comercializadas no varejo de vizinhança, né? Então aí você tem Unilever, você tem Procter & Gamble, você tem BRF, você tem as mais importantes e mais representativas empresas que fabricam e produzem os produtos de consumo. E o perfil delas, isso é muito interessante. E o perfil também. dela e as ações, as estratégias, né? E como é que elas estão no mercado e como é que elas vêm esse ano de 2016 também. Em breve, edição digital e também nos seus endereços. Agradeço então a visita do professor Ricardo Pastore, consultor, palestrante e coordenador e professor do Núcleo de Estudos do Varejo da Escola ISPM. Muito obrigada, muito obrigado e até a próxima. Espero voltar em breve aqui para conversar e ter um papo tão rico e agradável como esse que nós tivemos. Com certeza.